Buenos, meus amigos, estamos aqui na histórica cidade de Camacuã. Um grande amigo meu, Roberto Stepanski, ou Stepanski, para vocês verem como esse Rio Grande Velho é feito de tudo de volta. Um descendente de polonês, tomou amor pela nossa terra e hoje é um dos maiores historiadores regionais aqui. Se não o maior historiador que recolheu artefatos e também documentos da região centro-sul do nosso estado. Como é que está, meu amigo velho? Tudo tranquilo? É uma honra, é um prazer ter esse cara aqui, youtuber, professor, historiador, escritor. É uma honra, Marcelo, conversar contigo, faz horas que a gente vinha. Faz tempo que a gente conversa, papo e aí no fim agora encarrega. Vai ser história. Quero, em primeiro lugar, dizer aqui que o Roberto tem um comércio aqui na nossa volta que trabalha com auto de automóvel, né, para ti que é mais moderno. Se tu tiver me perdido aqui na volta de Camacuã, fazendo também uma propaganda, né, chega aí no Sobre Rodas que tu sai bem atendido. E também que o Roberto tem uma obra que escreveu há pouco tempo aqui, tu poderia falar um pouquinho? Claro, meu velho, a gente tem 3 livros escritos, eles são com histórias locais, com começo, meio e fim cada um, mas que ao final de ler os textos vai entender que é uma trilogia, que eu falo uma pessoa e no próximo livro eu conto uma história e para tu entender aquela história tu tinha que saber quem foi aquela pessoa. Então os livros, se tu comprar o livro número 1, vai gostar, vai ver as histórias do começo, meio e fim. O 2 vai ser uma continuação e no 3 tu já sai doutorado em história local. É mais ou menos que nem o Romance do Tempo e o Vento, que tem que ler um dia, né? Claro, rapaz, claro. Esse livro aqui é trabalho de mais de 20 anos de pesquisa. Eu costumo dizer assim, a história para mim é a minha fuga, o meu divertimento, eu estudo história há mais de 20 anos. Dou palestra em escolas, dou palestra em faculdade, participo de feiras de livros. E esse trabalho aqui, cada livro, 230, 240 páginas, demorou quase 5 anos para a gente conseguir aglutinar as histórias com cronologias, com vultos, e o mais difícil de tudo, de escrever esses 3 livros aí, as autorizações, os consentimentos, e tudo baseado com documentação. Exatamente, tem que ter um embasamento daquilo que tu vai falar. Não, assim, eu sou o pai, mas tenho muito orgulho desses 3 filhos. Então, às vezes, os amigos, Roberto, e a próxima hora, deixa eu tomar um fôlego aí, porque, cara, vai dar um voador à noite, e depois de pronto, as correções, bom, enfim, tá aí, gente, é uma obra que eu tenho muito orgulho. Recomendo a vocês, não li, mas vou ter o prazer de ler e digo a vocês assim, ó, por sempre estar fazendo histórias da nossa região aqui, digo que esse homem eu já conheço também, desde lá de uma vez que nós conversamos do nada, assim, amigos do Face. E é um dos poucos homens com a simplicidade e humildade de que nós historiadores temos muito isso. E o ego ser muito frágil, né, tia? Mas não, a gente troca uma ideia, eu mesmo, como sou formado em história, eu chego e pergunto para ele, porque eu sei que o Roberto é um cara que sabe que tem uma base daquilo, ele também como historiador em foco que recolhe documentações da nossa região, também sabe do que fala, do que não fala. Às vezes a gente entra em polêmicas no Face que um ajuda o outro, né, porque somos de uma região fraca, infelizmente, no reconhecimento histórico regional, do estado e tudo. E uma região rica em história, exatamente, riquíssima em história, tanto na história geográfica como na história dita propriamente, e sempre teve uma desunião, né? Sempre teve um deslocamento da nossa região com um ensino histórico. Sempre nós fomos deixados para depois de lado, e a gente resgata, quem resgata é bombeiro, né? A gente rememora, a gente busca. Eu mesmo vou na fonte primária, como para mim a história é um divertimento, eu fico feliz quando eu estudo no espaço, eu fico feliz de mostrar para os meus colegas, de dizer, e ao contrário disso, a nossa história era engavetada.
Era só para alguns poucos que tinham privilegiados poder saber. Então, vamos dizer assim, eu popularizei a história, e escrevo e falo de uma forma que as pessoas que não gostam de história acabam gostando, porque não é aquela coisa não cansativa. não é aquela produção, não é aquele livro didático que tu tem que ler. Esse dia eu estava lendo um livro lá, 20 páginas, para o cara dizer que o irmão do Bento Gonçalves desertou. Poxa, cara, diz logo aquilo ali, né? Não enrola, né? Não enrola, cara. Puta, o cara desertou e vamos pra frente. Mas, Marcelo, eu gostaria assim, que tu conduzisse a história, que nós vemos, de forma que seja interessante para... Não, sem dúvida. E para o pessoal do outro lado, vai entender um pouco que nós falamos aqui da cidade de Camaquã, como eu brinco, que eu sou lá da costa do Rio Camaquã, né? A gente tem esse orgulho imenso de viver aqui. E isso, causou muita confusão nos livros históricos. O fulano é de Camaquã, o fulano é da costa do Camaquã, que vem desde Caçapava e vem descendo. Então, o cara o fulano é de Camaquã, não, ele é da costa do Camaquã. Então isso aí gerou muita confusão, vários grupos históricos foram ditos que ele morreu no Camaquã, nasceu em Camaquã, nasceu na costa. E na costa abrange vários municípios e 300 quilômetros distante aqui do Camaquã. Mas, bueno, Roberto, só uma primeira pergunta assim para a gente. Já vamos começar aqui como historiador, já vamos dar no meio. Tem uma questão bem interessante sobre a fundação da nossa cidade de Camaquã. Eu me considero canguçuense e camaquense, porque eu fui nascido aqui, mas me criei em Canguçu. Então existe uma contenda histórica aqui, que do nada eles mudaram a data. E tu é o cara que levantou a bandeira para isso, tio. Tu sabe que eu ia perguntar? Eu sabia. Cara, esse é um assunto maravilhoso. Esse é um assunto que tem que ser comentado, falado, estudado nas bancas escolares. Nós tivemos uma... Eu vou começar do começo. Isso. É que teve uma data, depois teve outra. Mas eu vou começar do começo para quem está nos ouvindo ali entender. A nossa região, como diz assim, o Brasil tem 500 anos. Qual Brasil? Qual Brasil tem 500 anos? De cima, do meio, do lado. O Brasil de Santa Catarina para cima, do Laguna para cima, nós, no Rio Grande do Sul, tem 250 anos. Era da Espanha. Então essa nossa região aqui era um cruzo, era uma cruzada, era um caminho de Rio Grande, de Uruguai, para o centro do estado, propriamente dito. Então as vilas, as povoações, como em qualquer lugar do mundo, se formam ou na beira do rio, ou na costa da lagoa, ou na beira do mar, onde tem um acesso à água, digamos assim. Se formam, por exemplo, então a nossa cruzada aqui, jesuítica, que vinha da mão dos outros, não sabe. Essa cruzada, a nossa região aqui é conhecida pelos mapas antigos, mapas inclusive peruanos, antes da descoberta do Brasil, como a região dos Ervais de São Borja. E a nossa Serra do Erval, na cabeceira da nossa região. Os jesuítas vinham buscar erva aqui, coletar erva aqui. E na beira dos rios criavam-se então os passos, onde dava passo. Que é o nome castelhano, que a gente chama de val. E o naval do rio criavam os passos. Às vezes o rio não dava passo. Então tinha que parar ali, pegar e acampar, esperar o rio baixar. Nesse acampamento criava uma cancha reta, uma cancha de coxa, um boteco, um puteiro, se criava na beira do passo. Então os passos, eles são simultâneos. Que nós tínhamos aqui na nossa região, nós tínhamos o passo do Duro, na Sesmaria de Antônio Lopes Duro. Isso no século XVIII ainda. Antes, 1600, 1700 tinha um passo, que às vezes tinha que passar.
E ficou mais. No Passo do Duro é 1777. Né? Quando distribuíram as sesmarias, veio os capitães, né, sesmeiros, Antônio Lopes Duro era um capitão, recebeu a sesmaria do Duro, que se criou ali o Passo do Duro. Simultaneamente, na mesma data, lá no Cordeiro, tá, o Passo do Cordeiro. Agostinho Cordeiro de Lima, que era o sesmeiro daquela região lá. Então, por vocês não, Camacuã nasceu lá no Cordeiro. Não, gente. Lá tinha um povoado. Simultaneamente, tem o Arroio Cordeiro, tinha que esperar o Passo e o Sabino Cordeiro. Quando o pai de Bento, Joaquim Gonçalves da Silva, veio para cá, ele era juiz de Sesmarias. A Sesmaria é uma concessão. 5 anos. Era uma parceria público-privada, meus amigos, para vocês terem uma concessão. 5 anos, se o sesmeiro não desse lucro, ele recebia o que ele deu, entregava a Sesmaria de volta, e o Joaquim Gonçalves da Silva distribuía, vendia para outro. Ele ficou com 3 Sesmarias juntas. Primeiro foi a Sesmaria do Cristal, que é lá em Rio do Sul, a Sesmaria do Uru, do lado dela do Cordeiro, e posteriormente um pedaço da Antônio Duro. Então, a confusão. Qual é a confusão? Camacuã começou no Cordeiro. Não. Simultaneamente, o Passo do Cordeiro e o Passo do Duro eram da mesma época. É interessante. Então, o que aconteceu? Joaquim tentou fundar uma freguesia, como ele era, todo português era católico, muito católico, e tinha que fazer o compromisso da igreja, porque assim, o Papa mandava, a igreja mandava mais que o rei. As decisões eram que quase que o rei, para ser coroado, precisava da bênção de fato, e a gente Papa. fala, assim, juntando meus amigos aqui para vocês entenderem, estamos falando da parte do Rio Grande do Sul ao leste. Sim, porque o Rio Grande a gente sempre fala assim, a fundação do Grandense para o lado do Rio Uruguai, ela foi espanhola. A fundação do Grandense, nossa, aqui onde que nós moramos, ela foi genuinamente portuguesa. E onde deu as guerras de fronteira. A gente aborda no canal ali. Então, o Roberto aqui, como eu fico faceiro, que é historiador, a gente conversa com a mesma língua, às vezes ele fala uma coisa que vocês podem não estar situados, mas assim, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, na parte da Lagoa dos Patos, Laguna, Guaíba, Maré, São Lourenço. Isso era uma área da Espanha, colonizado pela Espanha. 250 anos atrás entraram aqui pelos capitães e fizeram as sesmarias. Bom, voltando, o nosso foco é a fundação de Camacuã. Lá no Cordeiro, Joaquim tentou fazer uma freguesia, criar uma freguesia. O que é uma freguesia? Tinha uma capela que era mantida pela comunidade. A freguesia é uma igreja mantida pelo Império. E não deu certo. Por que ele não deu certo? Porque ele em 1822 morreu, faleceu. Então ele não conseguiu fundar a freguesia. O genro dele, Boaventura José São Pedro, em 1830 faleceu. Não conseguiu criar uma comunidade, que seria uma freguesia em louvor, grande confusão, São João Velho. Então, São João Velho, presta atenção, é uma pessoa. São João Velho é um evangelista. Ele fazia parte da mesa de Cristo, ele era um dos 12 apóstolos. E aqui em Camacuã é São João Batista, é o que anunciou Jesus, primo de Jesus. É outra pessoa. É outro santo. E aí são que duas vem pessoas diferentes. Distintas. O São João Velho foi o apóstolo chamado São João Velho, que mais durou, ele morreu velho. Entendeu? E o São João Batista foi decapitado. Então, são pessoas. O João Batista é aquele que citado falou e o primo. Então, São João Velho, lá no Cordeiro, foi uma tentativa que não deu certo. Mas Camacuã já existia um passo. E em 1851, o genro de Bento Gonçalves, vamos localizar então o pessoal. Nós temos o Joaquim Gonçalves da Silva e temos o Manuel da Silva Pacheco, que era genro do Joaquim. Que era genro do Boaventura, que era genro do Joaquim. Genro do genro.
Isso. Cara, aí em 1851 já existiu o Passo do Duro, que essa região aqui onde foi fundada a cidade, na costa do Arroio Duro, alagava. Ela sofria alagamentos como Foi naquele dia sofreu. que nós nos situamos. Se vocês entenderem, pessoal, para quem não conhece a cidade, convido vocês a virem aqui. A nossa velha terra hospitaleira mesmo. Claro, todas as cidades têm seus problemas, mas onde que não se tem, né, problema, né? velho? Aqui a gente, Mas, assim, aqui a gente tem problema e temos solução também. Mas só situando vocês, fica aqui nessa direção o Arroio Duro que a gente trata, que é um arroio que o Roberto cita bastante aqui. O Arroio Duro é porque a Sesmaria era de Antônio Lopes Duro. Era o Arroio do Duro. Seguindo o bairro, 1851. A Vila do Duro, na época, alagava. Manuel da Silva Pacheco, do Gemo de Joaquim, comprou uma área de 1 quilômetro por 1,5 quilômetro, lá em cima nos altos, onde está situada hoje a Igreja Matriz, para construir a São João do Camacuã. Em 1851, a cidade começou aqui no Douro, em 1815, 1812, 1800, e subiu em 1851 para os altos. E esse quilômetro e meio, era para a edificação da Igreja Matriz, em louvor a São João Batista, que era outro oráculo, era outro santo, tá? Em um outro local, com outras pessoas. Então, por que a fundação da cidade São João Batista foi em 1851? Porque Manuel da Silva Pacheco criou uma cidade, deixou de ser Vila do Duro, para criar uma vila São João Batista. O povo escolheu Manuel da Silva Pacheco, não foi eu. Não foi eu. Em 1951 se comemorou o centenário de Camacuã. Vou deixar bem O aqui livro histórico. Olha só, pessoal, o livro histórico da cidade de Camacuã. E o que ocorreu? Por que mudaram a data? Um vereador com um pouco de entendimento de história leu o livro dos Sibilos e confundiu vila pastoral com vila comunitária. Vila pastoral, assim, a Igreja Católica ela tem uma hierarquia: capela, freguesia e vila. Essas aqui se reportam à vila. Então, em 1854 se criou a freguesia de São João e em 1864 se criou a vila. As outras freguesias reportavam a vila pastoral com um padre morando aqui, já com uma igreja São João Batista algo criada. independente da igreja em si. Então as outras capelinhas, as outras freguesias passaram a se reportar a vila pastoral de Camacuã. E ele entendeu, ele deu mal, que criaram a vila em 1864, então a data está errada. Entrou com um projeto, os outros vereadores têm entendimento, Eram leigos na história, não sabiam. assinaram e agora, então, em 1979, poucos anos atrás, mudaram a data histórica da cidade. O que aconteceu? O que se perdeu com isso? Perdemos hoje, se perguntar nas escolas, quem é o fundador de Camacuã? Também tem essa contenda aqui, meus amigos. Se tiraram a data de fundação, perdemos o fundador. O túmulo do Manuel da Silva Pacheco está lá no cemitério de São João, tem uma lápide original em cima. Ao maior fundador de São João do Camacuã, está lá a lápide original. Então, E aí tentaram puxar aquela que foi o filho do Bento, o Bentinho, que não, mas aí não tentaram um, tentaram o outro, tentaram a Ana, filha do Antônio Duro, tentaram o Boaventura. O Boaventura morreu em 1830, não podia fundar uma cidade de 30 anos depois. Tentaram botar o Joaquim, que tinha morrido em 1822. Então o que aconteceu? Nós perdemos o pai. Nós perdemos, quando tu perde o pai, quando tu perde o comandante, quando tu perde o líder maior, tu perde aquela noção de patriotismo, digamos, cidadania, de patriotismo, perde, tu não sabe de quem é, de onde é que tu veio, quem foi, isso, de fundamentação de comunidade. Então, cara, é um crime assim, ó, um crime literário, essa mudança da data, Sim. que a gente luta há muitos anos para tentar resgatar. Só que assim, falta coragem. Tem que ter a caneta azul para
dizer que vai chegar e olha, tem uma noção de... aprovado, a data é 1851, o povo escolheu. O povo elegeu Manuel da Silva Pacheco como fundador de Camacuã. Então essa aí aquela contenda. não existe entre historiadores tradição de um enfrentar o outro. Existe diálogo, troca de ideia, confronto de posições e se chegar a um denominador comum. Então assim, já se chegou, já se sabe. O que falta? Coragem para mudar. E isso é uma coisa que a gente conversa como sendo historiadores. Se tu não tens assim, um entendimento de como é a fundação, que a gente falou, acaba se tornando algo trivial e sem muita importância para a comunidade. E aí perde-se, como se perde festas, que a comunidade estava junto, perde-se campeonatos, perde-se aquela união que fazia a comunidade. Camacuã sempre fez parte, foi convidado para participar de todas as comemorações farroupilhas, das comemorações do Estado. No momento que se mudou a data posterior, nós não fomos mais convidados. O vereador Enio Butai mandou uma carta para a comissão dos festejos Farroupilha perguntando por que não convidaram mais Camacuã. E a carta está lá na Câmara, a resposta. Vocês estão muito distantes do descer do farrapo. Então vocês foram fundados muito tempo depois da Revolução Farroupilha. Então, sabendo que aqui nós tivemos grandes combates, grandes personagens, grandes figuras, como o Bento, o Bentinho, né? Então, nós somos Farroupilha? Claro que somos. Mas um vereador conseguiu nos tirar do mapa das comemorações Farroupilha. Quer dizer, o que nós perdemos, tio? Nós perdemos a tradição, nós perdemos a cultura, nós perdemos o patriotismo, nós perdemos a fonte histórica como o túmulo, como as praças. É algo estranho, né, meu amigo velho? Porque assim, ó, eu tenho um vídeo sobre o cemitério, sobre o Batista de Camacuã, que até tu me ajudasse na data de fundação dele. E o próprio túmulo da Dona Caetana, primeira dama simplesmente da República Rio-Grandense, mas está enterrada em Camacuã. E ignorado, praticamente. Ignorada, poucas pessoas sabem. Mas por quê? Nós não somos mais Farroupilha. Somos mais, né? Nos tiraram o direito de ser Farroupilha. Isso foi sem pensar. Entendeu? Eu fico mais indignado. Porque, poxa, Barbosa Lessa estava aqui na época. E ele se levantou da reunião e saiu. Ele se levantou e foi embora da reunião. E ele não quis conversar sobre o assunto, né? O Marcelo, nós já tínhamos na época a Fundação com professores. E eles mandaram um ofício dizendo que eram contra. E esse ofício foi ignorado. Então o que aparece na Câmara? Alguns historiadores foram contra. Poxa, se um foi contra, não existe, isso aí não é uma questão. Já era para parar e chamar e dizer, mas por que eu sou? Por quê? Eu sou contra porque não é assim, não foi verdade. Assim. Então esses vereadores não deram voz às autoridades para contestar a mudança desse data. Exatamente. E acho bom deixar bem esclarecido aqui, Roberto. Até para quem não conhece a nossa região, como para quem conhece, e acha que tem um ponto e outro ponto, mas a história não é bem assim. A história tem que te calcar em fatos, como por exemplo, o Roberto citou aqui um livro centenário, uma relíquia histórica, documentos primários, documentos, entrevistas, pesquisas, que eu sei que tu é um cara sério e faz nesse ponto de pesquisar. E agora vamos trocar do saco para mala, vamos fazer. Eu vim aqui exclusivamente em 3 pontos. O primeiro foi esse, né? E o segundo, eu quero que tu comente um pouco sobre uma figura esquecida de nossa história. E que, teoricamente, ela foi uma das precursoras das únicas mulheres que escreveram o seu nome na história do Rio Grande do Sul. E hoje não tem nada sobre ela, que é a dona Ana Barbuda. Ah, cara, eu queria que esse assunto aí, cara, ó, né, enfim, é esquecida por outros. Para mim, ela é, se eu pudesse escolher hoje um fundador da região, eu escolheria a Ana. Se eu fosse o povo na época, em 1851, que escolheu Manuel da Silva Pacheco,
ele escolheria a Ana Barbuda, porque ela foi o que alavancou a criação da vila, com exportação de erva, com extração de madeira, com poderio econômico da Ana Barbuda, com 8 grandes estâncias, 4 aqui, 4 no Uruguai. Ela fez esta tornava região, ela, digamos, uma das mulheres, ou a mulher mais rica do mais estado, rica da e província. mais importante. Zeca Neto era um homem rico. Era rico, claro, tinha muito campo no Uruguai, mas ele era pequenininho perto do poder econômico da tia e sogra que ele casou. Vamos então a partes. Dona Ana Barbuda, a descendência dela. Ela nasceu com Ela é da família, filha, né? Ela é da família Matos. Ela é tia do Zé Neto. Tia do Zé Neto. Irmã da mãe do Zé Neto. Se tu olhar, se eu for olhar a cronologia, o sangue do Zé Neto é considerado linha azul. Assim, em todos os sites genealógicos, a genealogia vem dos faraós. Ele é descendente de Dioniso, Rodrigues Mendes, ele é nobrezas portuguesas. Então ele tem sangue nobre, ele é descendente do cacique, por parte de pai do cacique. Então ele é um cara de extrema importância, é um ícone maior da nossa região. Mas a dona Ana, pelo lado social, ela deixou mais de 240 afilhados, porque todo negro que ela comprava e dava, ela batizava, e 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ela deu o sobrenome dela. Então, a nossa região, a família Marcos, que é negra, são negros alforriados por Aninha Barbuda. Negros Centeno são negros alforriados pela neta da Aninha Barbuda. Negro Custódio, sobrenome Custódio, são negros alforriados por Aninha Barbuda, que recebiam o sobrenome da família que alforriou. Ela era grande contribuidora da Igreja Católica. Ela que doou a região dos balcões para a construção da igreja. Ela doou a casa dela, quando foi demolida, para a construção da igreja matriz. Então ela é uma pessoa assim, em termos de história, é um vulto que deve ser relembrado, deve ser. Não temos nem nome bonito. Não temos. O túmulo dela, eu tive uma dos cemitérios dos balcões, um dos cemitérios mais antigos da nossa região, sem identificação alguma. Eu demorei mais de 10 anos para achar onde é que era o verdadeiro túmulo dela. E o marido dela, José Custódio de Oliveira, está lá também. E também foi um grande personagem da comunidade. Ele era conselheiro. Conselheiro é como se fosse hoje um vereador, mais um pouco de vereador, que ele determinava as condições do local, criação de ponte, criação de repasse, criação de escolas. Na realidade, ela, como citasse, ela era uma das mulheres, foi uma das mulheres da sociedade do Império, vamos dizer assim, mais poderosas da região, do estado, e hoje o ostracismo, o esquecimento da região. Né? Ela era pecuarista, ela era empresária, ela foi homenageada na música do nosso amigo Lolo Freire, Ervas e Chico, conhecidos. A erva da Aninha, muita gente acha que é a erva da Aninha, né? A erva da Aninha, por causa que ela colhia a erva mate nativa, se chamava caúna. A erva caúna era uma erva caúna, mata preta, era uma erva forte. Então era uma erva que usava muito para bate-doce. Porque ela era muito quebrada dava uma quebrada misturada com a congonha, que aí era a erva jesuítica, que era a erva padrão. Existe uma lei municipal que os armazéns, os botecos não podiam misturar, porque era aquilo. A definição da melhor erva e da mais forte. Da melhor. Mas é uma figura fenomenal. Eu acho que a minha é mais pontuada.
Isso, eu vou colocar aqui também, meus amigos, as fotos. A foto até da própria. E ela era barbuda. Brasão, da cidade da Macô, que está ali, a fundação dela. Exatamente, parece que é. E ela, o apelido dela de Ana Barbuda, porque ela era barbuda, tinha mais barba que tu, era barbuda mesmo. Tem uma foto famosa então, que colocasse. A foto que estava no túmulo dela. Aquela foto que estava no túmulo dela. Ela era barbuda. É, mulher com barba. Mulher de bigode nem já pode, né? Não se tem, imagina ter barba, né, tia? Mas agora, para nós encerrar, Oliveira, vamos. Bom, se a gente fica prosendo aqui, chega a 3 dias, 3 noites, né? Fazer um churrasco aí, trazer uma show. Tá convidado também a cruzar o nosso rancho lá. Um dia para nós uma cruzada lá bem na costa do Rio Cavaco, o homônimo da nossa cidade. Revolução Farroupilha é uma coisa que a gente sempre é complicado de tu comentar porque ela é tipo que nem o Grinaldo, o Gremista e Colorado. Ela é a formação da identidade do nosso povo, mas tu não pode conhecer no meu canal e aí aparecem os loucos enchendo o saco. Tu não pode tapar o sol com a peneira, eu sempre falo isso, para quem acompanha sabe. Tem uma pergunta assim, bastante delicada, Roberto, sobre a tua opinião, porque aqui fez parte, lógico. Nós temos aqui na costa da Lagoa os maiores movimentos históricos dos rebeldes na época do Brasil Império, que eram os farrapos. E perto daqui, bem perto, digamos assim, porque 200, 300 quilômetros se fazia a cavalo, hoje faz. Em pouco tempo nós temos Porongos. Cavalo, a pé. Nós temos Porongos, né, que é uma região onde tem um marco histórico lá e até hoje ainda é uma ferida aberta na nossa história e que deve ser tratada de forma séria. Me diga a tua visão, Marcelo, interpretação sobre aquele Porongos é um fato triste, é um fato verdadeiro, aconteceu, né? Aí o historiador não pode ser juiz, tem nem romântico demais, e nem fazer novela, fotonovela. Então assim, nunca teve interesse em ambas as partes, tanto do Império quanto dos Farroupilhas, em contar a verdadeira história, porque a história envergonhava os dois lados. Essa história de Porongos e dizer que os Farroupilhas eram ladrão de cavalo, que os Farroupilhas eram escravocratas, que os Farroupilhas eram contrabandistas, eles no momento histórico que ambos as ferramentas que tinham para defender as fronteiras do Brasil. Talvez interesses próprios, claro, sempre. É por isso que se vive, é por interesse, se ver, se ter uma vida melhor, se trabalhar. Então, eu sou historiador. Se eu tiver que contar que Porongos teve traição, foi uma vergonha, digamos assim. E foi uma vergonha mundial, que foi uma vergonha nacional, que foi uma vergonha regional, foi, gente. E tem que ser falado, e tem que ser contado para não se repetir nunca mais. Tem que ser dito. Está documentado, tem documento, ocorreu a carta, existe a carta, foi traição, foi. Comentando para nós conhecer, pessoal, assim, um pouco melhor. Porongos foi citado já aqui no canal, já várias vezes. E tem uma referida carta que o Roberto cita. Eu quero contar a história dessa carta. Foi uma carta escrita de quem para quem? Teve na época do término da Revolução Farroupilha, os negros eram invencíveis, porque um dos requisitos era a libertação dos escravos, e o Império não aceitava, porque os escravos eram a maior economia do Brasil. Os escravos importados, entre aspas, traficados, eles pagavam impostos altos ao reino. Então tinha interesse do rei de manter os escravos, de manter esse comércio de escravos. E ele não queria essa cláusula para dificultar a paz. Então o que eles fizeram? Juntaram os escravos, e essa história de juntar os escravos vai de 100 a 1.200 escravos.
Tem uma literatura que diz que é 150, tem literatura que foram 1.200 escravos. Então, a formação da identidade do Rio Grande do Sul e do Brasil depois de 1889 é que foi trazer a todos essas histórias. Moisés Verguinha, por exemplo, um historiador famoso, nós temos historiadores que não são historiadores sérios, que deixaram escritas poucas, muito sorte. Escrito esse documento tem a carta, que, digamos, ela foi escrita fica na barra para Caxias. Duque de Caxias. E agora você Caxias, depois de isso, né? Bom, essa carta foi uma comunicação de que desarmariam o exército negro e dando a localização. Nós vamos estar em tal local, cópios brancos, cópios indígenas, porque nós podemos precisar deles para uma próxima. E isso está escrito na carta. E nós vamos estar em tal local e a tal hora eles vão estar desarmados. E teve então um ataque que pegaram os negros desarmados, aonde exterminaram o exército, né, os lanceiros negros. Onde um deles foi morto também foi Teixeira Nunes. Teixeira Nunes os caras foi mais morto, idealistas. depois em fuga, mais tarde, uns dias mais tarde, em fuga foi morto por Manduca Rodrigues, né? Covardemente, rejeitaram ele, esfaquearam. Manduca Rodrigues tinha quase 80 anos na época, quando matou Teixeira Nunes, a famosa o lança. Coronel Gavião, né? Então, gente, isso por onde é um fato, incomoda, mas tem que ser contado. O rei tinha medo de uma revolta, os farroupilhas tinham medo de uma revolta de negros. Na época eles eram 80% da população da região. Então, o que nós vamos fazer com esses negros? Vamos dar alforria, mas e se eles se revoltam contra nós? Então nós temos que. Então foi interesse dos farroupilhas. Ah, e Bento estava nessa? Não, Bento já tinha se afastado, inclusive ficou muito triste, mandou carta pedindo explicação e contestando a ação daquela ação de braços que lutaram para defender as nossas linhas, as nossas divisas, foram traídos. Isso é fato. Isso não é fotonovela, isso não é novela, é verdade. É difícil falar, a gente deve, nós temos uma dívida ainda, até hoje, me considero, com os negros, com os índios. Eu não sei se um dia nós poderemos pagar. E isso, meus amigos, é uma coisa que eu brinquei lá no início do nosso vídeo. O Roberto, sendo descendente de poloneses, veio para cá, os familiares dele, e ele tem essa consciência histórica, cidadã, que nós temos dívidas históricas com esses grupos que fizeram também a nossa grande mexer. Com certeza, que fizeram, e hoje no nosso Brasil é uma miscigenação, quem não tenha um sanguezinho negro, negro indígena, e é um orgulho gaúcho, é isso aí, é o negro, é o índio, é o espanhol, e é um orgulho da raça. Temos que dizer assim, ó, obrigado negros, obrigado índios, né? Obrigado aos imigrantes que trouxeram a teologia, trouxeram a evolução. Porque se a gente vai entrar no caminho da imigração, tá também outros 3 mil uns 10, dá uma minissérie. Meu irmão velho, me diga, se quer deixar alguma mensagem para o futuro aí? A mensagem é que eu agradeço demais a tua visita, fico muito feliz em poder participar do canal. E sempre que não tem porta, nem cancela, chega e apeia, a casa é nossa, teus vídeos, teu pessoal. Muito obrigado por tudo, obrigado pessoal, pela oportunidade de poder contar um pouco da nossa história. Um prazer imenso, Eu que agradeço, Roberto. Eu que agradeço porque tu faz parte também da nossa formação aqui e mais pessoas que venham como tu é, de procurar sempre a história nossa regional, porque do regional a gente faz o geral. Né? Amigos, baita abraço para vocês e até nosso próximo vídeo. Vamos que vamos.